Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast diretamente dos estúdios da Brothers TV, na cidade de Bauru. Meu nome é Roberta Rodrigues, sou pedagoga, sou escritora e esse é o podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Antes de eu apresentar para vocês a minha convidada super especial que eu tenho hoje aqui, uma menina linda, muito renomada aqui na nossa cidade, é uma arquiteta. Antes de eu mostrá-la para vocês, quero falar um pouquinho do meu trabalho, né, como pedagoga, como escritora. Tenho aqui alguns dos meus livros. Um dos meus livros não está aqui hoje. Ele se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Nesse livro eu conto um pouquinho da minha vida, um pouquinho de como eu venci a depressão e das lições de vida que eu aprendi através da depressão. Então vou deixar aí na descrição desse vídeo todos os meus livros para você procurar, tá bom? E como pedagoga, comecei a escrever alguns livros infantis baseados nas histórias dos meus filhos, meus sobrinhos. E meu primeiro livro infantil foi esse daqui, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola. Aqui eu conto um pouquinho da história da minha filha, quando ela era criança. Hoje ela está com 15 anos, aqui ela devia ter uns 9, 10 anos. Ela teve uma fase de que ela não gostava de ir para a escola, não queria ir para a escola, e eu escrevi esse livro para ela, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola. Mas ela conheceu uma criança que não podia ir para a escola. Essa criança realmente não podia ir para a escola por causa de problemas de saúde. E ela ensinou grandes lições de vida para minha filha, da qual mudou toda a concepção dela de ir à escola. Então, é um livro muito bom, que vale a pena ser lido. Também escrevi esse livro aqui que se chama A Lagarta que Sofria Bullying na Escola. Também para ajudar crianças que estão na escola, para combaterem o bullying. Tanto as crianças que estão passando bullying, para pedirem ajuda, um livro para mostrar para as crianças que elas são especiais, mas também para ensinar as outras crianças a ajudarem os amiguinhos, né, a não fazerem bullying e combater o bullying. Chamar o professor, chamar o diretor da escola, chamar um adulto, pedir ajuda, nunca passar pelo bullying sozinho. Então, esse livro aqui é muito importante, é uma lição de vida também de uma criança que estava passando bullying, por isso que eu escrevi esse livro, e é um livro que ensina muita coisa para as crianças. Também esse livro aqui, Minha Gatinha Marie, foi escrito para minha filha, baseado também na história dela, de como ela encontrou durante a pandemia a nossa gatinha Marie. A gatinha Marie foi encontrada no latão de lixo, abandonada, nós a levamos para casa e aqui surgiu uma história de companheirismo, de amizade, e trouxe muita alegria para a vida da minha filha e para todos nós, porque foi um período, né, tão difícil que nós passamos ali na pandemia, que as crianças não podiam brincar, e esse livro foi escrito para contar essa história de amizade da gatinha Marie e da minha filha. Também lancei esse livro ano passado, que se chama Pedro, o Menino do Coração Nordestino, que conta a história de um menino aqui da nossa cidade de Bauru. Ele é bauruense, mas ele tem um amor assim incompreendido pelo Nordeste. Ele tem uma cordelteca aqui na nossa cidade, com mais de 3.000 cordéis. E o Pedro é conhecido aqui como Pedro do Cordel, porque ele recita cordéis e ele faz visitações nas escolas, recitando o cordel, ensinando como fazer cordéis. E eu escrevi essa história porque a minha filha foi na cordelteca do Pedro, conheceu o Pedro, e eu fui lá até a cordelteca, também conheci ele e a família, e aí surgiu uma linda história sobre o Pedro, sobre o Nordeste, sobre os cordéis, sobre o povo nordestino. É um livro muito lindo também para ser lido. E meu último livro foi esse daqui, Mulheres que Transformam, uma coletânea de 30 histórias reais, de mulheres reais, que passaram abusos, lutos, traumas, histórias assim impactantes. E aqui eu conto histórias de 30 mulheres que tiveram suas vidas transformadas para ajudarem a transformar a vida de outras mulheres. Então, também um livro muito lindo. Bom, chega de conversa então a respeito de mim, né? Porque hoje eu tenho essa convidada super especial e eu tenho muitas perguntas para fazer para ela. Nós recebemos hoje aqui a Vitória, que é essa mulher incrível, né? Que tem transformado espaços e também vidas com o poder da arquitetura. A Vitória Aversa, é isso mesmo? Isso. A Vitória Aversa, ela atua já há 10 anos na área. Gente, ela é uma menininha que tem carinha de menina, mas já trabalha na área há 10 anos. E ela é fundadora do escritório Vitória Aversa. Aqui em Bauru, aqui na cidade de Bauru, nós estamos no interior de São Paulo.
E ela tem como foco os projetos comerciais com tecnologia BIM, que eu não sei o que é, mas a Vitória vai explicar para a gente, que é uma metodologia própria que une criatividade, estratégia e execução com responsabilidade. Olha que top. Vitória é mãe de uma menininha de 1 aninho, né, Vitória? Ela é mãe solo, ela é empresária e ela é muito resiliente e sensível. A sua trajetória é marcada por superação, autenticidade e fé. Ela é filha de empreendedores. Ela cresceu aprendendo na prática o valor da construção, não só de espaços, mas também de propósitos. Ela viveu desafios como quebrar financeiramente, enfrentar uma crise de ansiedade e lidar com a perda do pai de sua filha antes mesmo do bebê nascer. Nossa, que forte isso. Mas ela renasceu com mais força e propósito e hoje, gente, ela tem mergulhado de alma, com alma, sabe? Em cada projeto que ela realiza. A Vitória acredita que cada projeto é um universo de sonhos a serem materializados. E ela vê na arquitetura uma ferramenta de transformação humana, estética e também até espiritual. A Vitória, ela é mais do que uma arquiteta, gente, porque ela é uma mulher que vive a entrega do que ela faz com muito propósito. Então, seja muito bem-vinda, Vitória, hoje aqui. Obrigada. Ao nosso podcast Elas por Elas. Muito obrigada por ter aceitado esse convite, tá bom? Obrigada pelo convite, pela estrutura. Obrigada. Que bom, que bom. Sinta-se à vontade, tá bom? E vamos começar pela primeira pergunta. Quem que é a Vitória? Quem que é a Vitória Versa? Me fala aí pra gente poder conhecer um pouquinho mais sobre você. É até emocionante ouvir você contando a minha história, né? Um resuminho. Um resuminho. A gente tá nesse processo de terapia, de evolução pessoal, então Sim. escutar um pouquinho do que eu vivi nesses últimos anos é emocionante. Eu sou a Vitória Versa, vou fazer 30 anos semana que vem, acho que o podcast vai antes do meu aniversário sim, por ar. olha só. E sou bauruense, amo a arquitetura, amo a natureza, tento integrar as duas coisas juntas. Legal. E sou uma mistura aí desse lado empresária, agora eu equilibro, né, o lado mãe, estou me redescobrindo como mulher, que a gente passa aí por tantas e tantas transformações. Verdade, muitas. E é isso, sou um resumindo de tudo que tudo aconteceu que para eu chegar até aqui. E Verdade. ainda é algo que a gente sonha, né, uma mulher cheia de sonhos, Uhum. que é sempre o que eu coloco nas minhas frases, nos meus projetos, que a gente tem que tá sonhando sempre. É isso mesmo, é isso mesmo. E como que a arquitetura entrou na sua vida, né? Em que momento, assim, da sua vida que você falou, nossa, é esse o meu caminho? Como que foi? Foi lá na época de prestar o vestibular. Eu não sou uma pessoa que eu nasci, assim, quero ser arquiteta, Tá. né? Foi algo que eu fui me descobrindo, fui fazendo testes, tinha... Testes vocacionais, assim? Teste vocacional. Comecei a fazer uma lista de tudo que eu não gostava. Tá. E engenharia estava lá, que era muito da Você área de exatas. não queria. É. Uhum. E aí eu fui indo, fiz um teste, gostava de moda, gostava dessa coisa da moda, de roupa, de indústria têxtil, cheguei a pesquisar sobre isso. Também fui pesquisar a área agrária, prestei vestibular de zootecnia na Nossa. época. E com o teste vocacional, fui para arquitetura e fui redondinho ali na arquitetura. Falou, essa aqui é o seu caminho. Que então, legal. pode ir sem medo. Legal. E aí, eu fui fazer o vestibular, fui fazer curso de desenho, fui conhecer o que o arquiteto fazia, né? E fui me encontrando ali naquele caminho. Nossa, que top. Que bom que você escolheu isso, né? Graças a Deus. E a sua mãe, ela era formada em artes plásticas, quer dizer, tá encaminhada, né? Exato. E o seu pai, ele era empreendedor. Isso. Tá. Como que essa criação, então, artística, né, da sua mãe, o espírito realizador do seu pai, moldaram a arquiteta que você se tornou? Meus pais são... toda a estrutura que eu tenho, né, toda a fundação, são eles que me apoiam, que me inspiram. Que bom, que né? bom. Então, a minha mãe, nessa parte artística, sempre me despertou um olhar, né, tanto para os próprios artistas em si, para os objetos de arte, de coleções. Que se usa na arquitetura, né? Exato.
Minha mãe gosta muito de paisagismo, então hoje eu consigo identificar muitas espécies paisagísticas pelo nome científico até. Olha que então, legal. eu sou bem ligada nessa área do paisagismo, né? Além da arquitetura, nessa parte dela. E aí vem o meu pai, né? Empreendedor ali desde criança, praticamente, que naquela época podia trabalhar, né? Desde antes de ter 18 anos. Sim, então, você já ajudava ele? Já ajudava, e meu pai sempre foi, assim, empreendedor desde pequenininho. Ah, ele foi desde pequeno? Ele conta que ele começou a trabalhar com 7 anos. Nossa! Tinha, na época, tem uma história que ele conta que ele lavava garrafas, que antigamente aquelas garrafas de vidro tinham um valor comercial. Sim. Então, ele recolhia as garrafas, lavava e revendia. Olha e começou a ganhar dinheiro com aquilo. E sempre marca a gente as histórias que meu pai conta. Isso é só uma ponta do iceberg, né? De tudo que ele sempre conta. E isso foi despertando esse olhar empresarial em mim, que eu não quis seguir outro caminho, né? Tipo, eu sempre vejo essa parte, o pessoal vai prestar concurso, vai trabalhar carteira assinada. Não, eu sempre olhei com foco ali em ser empresária, em ter meu negócio, baseado no que eu aprendi com eles. Que legal. E hoje você tem seu próprio negócio, então? Você tem um escritório, exato. Tem 10 funcionários no seu escritório, Eu cheguei a ter 10 funcionários antes da pandemia, né? Eu me formei arquiteta. E aí já me formei e já abri meu escritório, né? Porque eu tinha um sócio e tudo mais. E cheguei a ter 10 funcionários. Montei um escritório físico, com tudo decorado, bonitinho. Tinha estagiários, tinha pessoal da área de marketing, da área de administração. Então, era uma coisa bem estruturada, né? Eu vejo que era um diferencial para a minha idade, recém-formada, metendo a cara no mundo ali para criar uma empresa, né? Porque é uma coisa que eu não tinha base. E aí foi onde aconteceu a minha quebra. E foi aí que você quebrou financeiramente? Foi aí que eu quebrei financeiramente. Eu peguei muitos projetos, muitos clientes... E alguns deles começou a inadimplência ali pré-pandemia. Uau. E aí eu não consegui lidar com aquilo. Mesmo tendo contratos, tudo bonitinho, tudo certinho com os clientes, eu não consegui lidar com aquela... a gente fala de inadimplência dos clientes. E eu tive que dar uma recuada ali nos meus investimentos. Desmontei o escritório físico, montei um home office. Desliguei os funcionários. Nossa. Então, hoje eu venho... no movimento pós-pandemia, pós-gravidez, então estou reacendendo meu escritório. Entendi. Assim. Então, hoje o seu escritório é virtual? Hoje ele é virtual, mas eu atendo os clientes conforme a demanda. Conforme a demanda, né? Marca em algum lugar, assim. E online também. Aí eu consigo atender em qualquer lugar do Brasil, do mundo, onde quiserem. Verdade. E eu quero que você conta pra gente como que, então, foi esse desafio, né? De reconstruir a sua identidade profissional após todos esses desafios. Como que foi isso? Eu coloquei aí também no resuminho que eu passei uma parte de crise de ansiedade, uma parte de bloqueio criativo até. Isso mistura, né? Foi depois da pandemia? Foi meio que durante. A pandemia, eu não parei de trabalhar, né? O pessoal da área da construção civil não parou. Eu, graças a Deus, não tive... Acho que foi um mês que eu parei, assim, por pânico, né? Que acho que todo mundo teve que dar uma pausinha. Foi mesmo. Mas daí continuou o trabalho, as obras não pararam e o mercado continuou rodando, mesmo com os preços ali super inflacionados, né? Então, depois da pandemia, ali bem mais para o fim, que aconteceu essa quebra do meu escritório. E aí fiquei um tempo reclusa, vamos falar assim, né? Desmontei tudo, montei o home office, foi meio que voltar para o casulo. Sim. Aí eu fui buscando ajuda, fui buscando terapia, fui buscando... eu tentei fugir da parte da medicina, então eu fui para as alternativas, fui para o yoga, busquei muita ajuda da parte religiosa, fui fazer caminhada, então foi uma parte que eu não tinha muito financeiro, então eu fui fazer caminhada na rua. Minha psicóloga que ensinou isso. Você não tem como, não tem por onde você... vai caminhar, vai olhar as árvores, né? Então, foi esse um caminho que eu encontrei, que eu tive que sair das profundezas ali e respirar. Nossa, e aí ajudou. Com certeza. Foi assim, eu falo que hoje, recapitulando tudo, porque para escrever esse texto todo aí, eu tive que recapitular minhas vivências, né? E foi um diferencial, assim, ter coragem de sair. E aí, cada dia que você sai, você cria mais vontade, você fica mais alegre, você começa a mudar a sua vibração. Sim. E me ajudou demais. Que bom. E a fé teve bastante
importância nesse processo? Com certeza, com certeza. A gente passa por um desafio imenso, que eu vejo que na minha vida foi pontual, né? E sem essa parte religiosa e Deus, principalmente, sim, né? Independente de rótulos, foi essencial. E a gente vê a presença, né? Com certeza, de Deus nesses detalhes. Com certeza. Por isso que ficou de pé, né? Você Exato. Aguentou. E a gente não pode, assim, desmerecer os nossos desafios. Eu passei por isso, não foi nada fácil. Tem muita gente que passa por isso ou algo parecido. Mas tá ali, você vai ter que enfrentar. Ou você vai parar. Né? Não pode parar, você vai ter que subir no muro e pular. Sim. Então eu tive que superar isso. Eu sei bem como é. Eu escrevi até um livro sobre depressão. Foi o primeiro livro que eu citei. Ele não está aqui hoje, porque eu fiz uma doação. Mas eu sei bem como é isso. São doenças ali, né? Que a gente não fala doença. Sim, sim. Mas são doenças muito próximas. Emocionais, né? Exato. Doenças da alma. E voltando lá, então, para o seu trabalho, contei aqui no começo que você criou uma metodologia própria, né, de trabalho, essa tecnologia BIM, né? Eu fiquei curiosa para saber o que é isso. Queria que você contasse para a gente, né? E como que essa combinação, então, desse trabalho traz segurança e clareza para os seus clientes. A parte do BIM, ele é uma sigla que é Build Information Modeling. Ok. Quando eu estava no terceiro ano ali da faculdade, eu fiz um curso no Senac, que é de Revit. É um software que projeta arquitetura integrado com as engenharias. Então, eu vou fazer uma casa e ali vai estar toda a parte estrutural da casa, a hidráulica, a elétrica, tudo no mesmo projeto. Porque você compatibiliza tudo. Então, não vai ter um pilar passando no meio da janela. Entendi. Né? Brutamente estou explicando assim, né? Então, me encantou eu ver aquilo ali logo no segundo ano, terceiro ano da faculdade. Fui lá, fiz o curso. Todo sábado eu ia no Senac. Acho que ainda tem os professores lá. As turmas lotadas. Eu achei brilhante. É uma coisa que o tempo que um escritório de arquitetura leva para fazer um projeto de um mês, faria em uma semana. Uau! Otimiza muito tempo e você projeta tudo com informação. Então, você projeta a casa inteira, ele já te dá uma planilha pronta, com todas as janelas, com todos os quantitativos, as medidas do material, se é de madeira, se é de alumínio. Tudo é automatizado. Que legal. Né? É tipo a inteligência artificial já há 10 anos atrás que já existe isso. É muito tempo atrás até, eu fiz o curso nessa época, né? Então, aquilo brilhou meu olhar, fiz o curso, aí eu fui começar a fazer os estágios, né? Fui para os escritórios, fui me aperfeiçoando, pondo a mão na massa, e aí eu vi que aquilo lá não era usado. Entendi. Nenhum escritório em Bauru usava. Tipo, tinha um ou outro, mas eram em áreas específicas. Aí eu engavetei, deixei lá guardadinho meu curso, falei, uma hora eu vou usar, né? Não descartei, fui fazendo outros cursos, outras especializações que eram necessárias. E aí chegou a hora de eu abrir o meu escritório. E aí eu adquiri mais um curso, que é um curso online nessa área de interiores. Então, é um curso lá do Sul, pessoal do Sul muito top, chama Oficina Criativa. E fiz o curso deles, tenho até hoje acesso ao curso, Legal. É muito bom. Implantei no meu escritório, fiz os meus estagiários fazerem o curso e aprender, disponibilizei para eles estudarem, que é muito, muito diferenciado isso no mercado e otimiza, né, o nosso trabalho. Sim. E foi isso, basicamente essa parte da tecnologia que eu modifiquei no meu escritório e a parte da gestão. Sim. Que aí entra toda essa parte técnica com a parte do dia a dia. Ali, como que capta um cliente, como que faz um contrato. São todas coisas que eu fui tendo que aprender na marra, né? No suor, nas lágrimas. Não foi nada fácil. Imagina. E, então, eu comecei a desenvolver esse método interno no escritório. Como teve muitos desafios nessa etapa empreendedora minha, né? Empresária, né? Como que eu demitia um estagiário, um funcionário? Sim. Tudo isso eu fui tendo que aprender. É verdade. Não é fácil. Mas eu fui tendo que lidar com isso. Foi um desafiador. Eu tive que marcar terapia, treinar como que eu ia mandar muito embora, difícil. como que eu ia me desligar de um sócio. Muito difícil. Foram coisas que eu tive que ir no aprender. Eu acho que a gente vai aprender até o resto da vida, né? Porque nunca é fácil você descartar uma pessoa, né? É que eu, pelo menos,
com esse espírito jovem, achando que, meu pai e minha mãe são empresários, eu já sei. Eu fui criada dentro da empresa, vai dar tudo certo. Não fui bem assim. Eu fui ter que sentar, estudar, aprender toda essa parte por trás das câmeras. Sim, né? Por trás dos bastidores, né? Exato. É verdade, não é fácil mesmo. Então, hoje você usa essa tecnologia nos seus trabalhos. Sim, eu uso em todos os projetos. Dá para usar desde um projeto de um prédio até um projeto de uma sala, de uma gaveta, de um armário. Nossa, que bacana. De várias escalas. Então, assim. é um software? Isso, é um software. Ele é internacional, é usado em vários países. Tem alguns arquitetos que usam Revit, outros usam ArchiCAD. Tem vários nomes, mas todos eles são integrados. Tá. Então, dá para trabalhar em um e puxar o arquivo do outro. Então, isso otimiza muito o trabalho da gente. Legal. E o que mais te encanta, então, nos projetos comerciais e por que você decidiu focar neles? Porque hoje, então, o seu foco são nos projetos comerciais, não tanto residenciais. Eu despertei esse olhar agora depois da gestação, né? Que a gente começa a filtrar um pouco o nosso trabalho. Sempre fiz um pouquinho de cada coisa. E aí eu despertei o olhar para o comercial, porque sempre foi um projeto, por exemplo, de salões de beleza, clínicas, consultórios, loja. São projetos que é onde a gente, querendo ou não, mais passa o nosso tempo. É verdade. Né? Às vezes a gente passa ali do dia, o tempo que você está otimizando ali o seu dia, você está mais no seu trabalho do que na sua casa. E é onde vem o seu dinheiro. Sim. Né? Onde você trata bem o seu cliente, onde você trata bem seu paciente. Então, eu comecei a focar em projetos comerciais. Não é que eu vou abrir mão, nunca mais vou fazer uma casa. Não. Não nada disso. Mas eu quero agora me dedicar nessa parte dos comerciais. Para poder até providenciar para as pessoas que elas tenham esse ambiente acolhedor, né? Exato. Onde elas trabalham, passam a maior parte do tempo. Exatamente. Legal. Muita gente vem falando da neuroarquitetura, né? Da parte das plantas, de trazer essas texturas, conforto. Então, não é só criar um ambiente que vende mais, mas criar um ambiente que cativa o seu cliente. Isso. É verdade. Acolhedor. Né? Exatamente. Com plantas. Um pouquinho de cada coisa. Tem gente que não gosta de planta. Aí eu falo, gente, não precisa. Eu amo. Se você não gosta, a gente não vai pôr. A gente pode pôr uma textura de palha, né? Vai mudando o olhar, mas a maioria ama. Não, eu amo. Por mim, eu morava dentro de uma selva. Exato. E de preferência as naturais, né? Com certeza. Eu amo planta. A maternidade deve ter trazido para você uma nova visão de tudo, né? Porque eu sou mãe também e eu sei que a maternidade me mudou completamente. Ela traz uma visão para a nossa vida e também para o nosso trabalho, né? Que mudanças internas que você vê que a maternidade trouxe para você? Olha, principal eu acho que é desacelerar. Desacelerar. que eu era uma pessoa que às vezes eu trabalhava assim... Até de madrugada, né? Arquiteto tem muito disso, de ficar lá meia-noite. Minha norinha tá nesse naipe aí. Exato. É meio que o padrão do arquiteto. É verdade. Então, eu vi que eu não podia mais esforçar demais o meu corpo, a minha mente. Verdade. Senão eu não ia conseguir me dedicar para minha filha. Então, eu tive que tirar um pezinho do acelerador. Às vezes, terceirizar algum trabalho, alguma tarefa, para eu poder... estar ali presente para ela também. Não ser uma mãe ausente, né? Tem que estar ali em corpo e alma. Não adianta estar só o corpo. Sua mãe tem ajudado também. Minha mãe, com certeza. Ai, que bom. Minha mãe e meu pai. Que bom. Os dois são avós gigantes ali. Nossa, que bom, que bom. Eu tenho um filho mais velho que tem a sua idade. Eu não vejo a hora de ser vó também para poder fazer isso. Ai, meu Deus, vovó coruja. Para ajudar a cuidar dos meus netinhos, com certeza. Maior alegria. Uma mudança, assim... radical na vida de todo mundo. Com certeza, mas é uma mudança muito boa, né? Com certeza. Ela traz muitos desafios, mas também muitos aprendizados. Eu falo que a maternidade me fez ser mais gente. Sim. Né? Ela faz você ter um olhar para as coisas que você não via antes, né? Às vezes você não se dava conta, você era tipo dona do seu próprio nariz, você não enxergava detalhes na vida ou na vida das outras pessoas, que depois da maternidade você consegue ter um outro olhar, né, para as pessoas, para o mundo, para os próprios pais, né? A gente começa a tratar os nossos pais de maneira diferente, então muda o tempo, né? Tudo. A perspectiva do tempo. Muda tudo. Então, você vai no mercado, você começa a ver as famílias, como que elas se comportam, as crianças. Antes a gente nem liga pra isso, né? Por mais que a gente tenha um instinto materno, né? Sempre quis ser mãe.
Mas você não tinha aquele olhar da Não. educação. Ai, uma criança fazendo birra no mercado. Antes você fazia um olho torto. Agora você fala, ai, meu Deus, vou ajudar essa criança. O que tá acontecendo? Vamos acolher. É verdade. Vamos ver se dá pra acalmar, Então, né? você vê como muda, né? Muda demais. É verdade. E você falou também no seu resumo sobre não se prender a padrões e julgamentos da sociedade. Como que tem sido viver essa autenticidade, então, no dia a dia? E que tipo de não se prender a padrões e julgamentos que você quer dizer? Eu acho que o que mais... Eu sempre acho que fui um pouco ousada nessa parte, né? Eu estava até refletindo sobre isso. De ser um pouco a ovelha negra. Fugir um pouco dos padrões da família, até dos colegas da profissão, né? De querer ser empresária, querer ousar, querer ir para o lado empreendedor. Hoje, um dos pontos que eu acho que pesam mais nessa questão de ser diferente da manada é a parte de ser mãe solo. É uma coisa que eu nunca tive um preconceito, mas ao mesmo tempo eu nunca me aprofundei nesse assunto. E hoje eu tenho isso de cara pra mim. É verdade. Então é uma coisa que eu tô aprendendo e que eu vivo tipo, quer me julgar, me julga. Sim, não tem problema. sim. Eu tô aqui, eu tô feliz, minha filha tá bem. Você não tá fazendo nada Minha de família errado. tá bem. Meus pais estão comigo, então pode vir a tsunami que eu tô de pé. É isso mesmo. As pessoas sempre vão nos julgar, né? Sim. Mas nós temos que ter certeza do que nós estamos fazendo e pronto, né? Eu acho que isso é o ponto mais... Ponto-chave, o né? ferrão disso daí é nós com nós mesmos. Exatamente. Porque às vezes a gente quer se pôr numa caixinha e aí você olha, você não tá cabendo nessa caixinha, e agora? Então, acho que é eu comigo mesma, Sim, sabe? Tipo, você vê a família padrão, a maternidade padrão, né? Então, você quer se adequar naquele padrão. E aí você vê que não é assim, a vida não flui assim. Não foi você que escolheu, né? Exato. Isso, então. E a gente estava falando da fé, né? Você falou sobre a sua fé, a sua espiritualidade, elas são uma força, né, aí na sua trajetória. E qual é o papel, então, da sua fé nas decisões aí no seu trabalho, por exemplo? Nas suas decisões que você tem que tomar no dia a dia? Sim. Eu falei sobre os cursos que eu já fiz, né? Então, um dos cursos que eu fiz, por exemplo, é o Feng Shui, que ele equilibra as energias do ambiente. Então, eu gosto de aplicar essa teoria, é uma teoria oriental, nos projetos, porque a gente consegue trazer esse equilíbrio para o projeto, para o ambiente do cliente. Às vezes, são coisas que muita gente não põe fé nisso, mas eu já, na prática, vi que dá certo. Então, eu acabo aplicando para os projetos dos clientes, mesmo sem eles pedirem. Tem cliente que nem sabe que eu trabalho com essa parte, né, das energias. É algo que tem uma teoria muito grande por trás, não é algo, eu inventei da minha cabeça, não, é algo que tem fundamento e dá resultado. Legal. Flui a parte eles dividem, né, um hexágono na planta do ambiente, da casa, e aí ele tem a área da prosperidade, a área da saúde, você consegue direcionar a decoração com aqueles itens para ficar em harmonia. Entendi. É bem legal. Interessante. É uma das coisas da área das coisas que da você espiritualidade usa. que eu aplico nos meus projetos, assim, Legal. diretamente. Sim, sim. Fora as tomadas de decisões, e aí para você, para sua vida pessoal, como que você aplica a fé na sua vida pessoal? A fé é um alimento, né? Eu falo que a gente tem que estar o tempo inteiro se nutrindo. É igual ir na academia criar músculo. Sim. Então, a fé tem que estar ali. Você tem que estar vendo uma palestra, você tem que fazer uma leitura. Não adianta você deixar de lado. Você tem que estar sempre indo. Às vezes, você não está frequentando uma religião permanente ali, né? Toda semana. Mas você está vendo um vídeo no YouTube, que hoje é uma coisa fácil. Verdade. Às vezes, eu vejo o vídeo de domingo. Tem muita palestra, né? Que eu gosto de assistir. Então, é um jeito de você se conectar. É um jeito de você ir se nutrindo e isso vai me preenchendo. Te alimentando, Exato. Né? É verdade. Isso e às vezes eu falo assim que eu sou meio que ecumênica. Então, eu gosto de
várias religiões, eu gosto do espiritismo, eu gosto da Umbanda, eu gosto da evangélica, da católica, às vezes eu vejo alguma coisa, sou batizada na igreja católica, fiz crisma e tudo mais, mas hoje eu não sigo a religião. Mas todas elas têm o lado positivo. Sim, você tem a sua fé em Deus, né? Com certeza. Que bom. E eu queria que você falasse um pouquinho mais do seu trabalho, né, como arquiteta. O que você faz para que as pessoas, por exemplo, que estão nos assistindo, que forem te procurar, saberem exatamente o que você tem feito, como elas podem encontrar em você uma arquiteta para aquilo que elas estão precisando. Então, você disse que hoje você está trabalhando mais na parte comercial. Então, vamos dizer assim, uma cabeleireira, ela quer reformar o salão dela, ela quer fazer um repaginamento. Então, você trabalha nessa área. Por exemplo, a gente até estava falando aqui, né, do estúdio, né, de repaginar o estúdio. Isso daí também seria uma coisa que você faz. Então, hoje a sua concentração de projetos seriam nessas clínicas, salões, esse tipo de coisa, esse tipo de lugares. Minha sugestão é sempre nessa área comercial. Independente do ramo, eu consigo atender, né? O que eu vejo de diferencial no meu escritório hoje é que com essa tecnologia eu consigo conciliar isso com o orçamento do cliente. Então, vamos reformar aqui o seu estúdio. Quanto que a gente tem no bolso hoje para fazer essa reforma? Não é sair, eu vou velejar no mar sem saber o mapa. Sim. Né? Então, a ideia é ter um mapa, um planejamento, um orçamento que condiz com o seu bolso, que você não vai ficar depois descabelada, cheio de conta para pagar, com tudo descontrolado no seu financeiro. Não. Tem que ter um planejamento, né? Eu, como empresária, sei que a gente tem um caixa dedicado para isso, tá dentro do escopo, tá dentro do orçamento, vamos fazer. Essa parede pode ser de ouro, mas o prata tá no meu orçamento, então vamos fazer de prata. Entendi. Né? Então, é ter esse bom senso no projeto, né? manter a estética, manter a beleza e a funcionalidade, né, do que o cliente precisa, mas cabendo no bolso. Então, eu consigo fazer o projeto, o orçamento e o projeto executivo, né? Que é o que realmente vai para o ar. Nossa, muito bom. Muito legal. E antes da gente fazer um bate-volta, para a gente terminar, né? Você viu, já estamos chegando no final. Meu Deus, falando muito. Passa super rápido. Eu quero fazer um bate-volta aí de perguntas assim para você responder rapidamente. Certo. Mas eu queria que você respondesse uma última pergunta. Que conselho que você daria para as arquitetas, né? Principalmente para as arquitetas. Pode ser que vão ter arquitetos também que vão nos assistir, mas para as arquitetas iniciantes que sonham em empreender. Então, eu queria que você deixasse um conselho para elas. Qual é o conselho que você dá hoje para quem está começando aí? O maior conselho é para estudar e ir testando aquilo que você estuda. Não deixar o estudo guardado na gaveta, igual eu fiz, né? Então, ir movimentando esse estudo, sempre atualizando, movimentando tudo que você estudar, desde da teoria da arquitetura, desde o software, desde a administração do seu escritório, até a administração pessoal. É uma coisa que, às vezes, a gente precisa melhorar. Verdade. E vai ficando ali de lado, né? Então, pôr em prática. É o que eu estou aprendendo, né, aos poucos, e colocando em prática. É um mantra quase. Sim. Vamos pôr em prática. É isso mesmo, com certeza. Às vezes em poucas coisas, né? Eu não tenho um escritório gigantesco agora. Mas eu tenho como pôr em prática no meu estudo, né? Quem é estudante. Então, dá para ir pondo tudo isso ali e validando o seu aprendizado. Legal. Porque senão a gente vai esquecendo também, né? Exato. Você aprende, não põe em prática, acaba esquecendo, né? Esquece, não vale nada. Gastou dinheiro com o curso, com o tempo, né, de aprendizado ali e não valeu. Verdade. Então, vamos lá para o nosso bate-volta. Vai lá. Um projeto dos sonhos. Um projeto dos sonhos? Eu tô... Tipo, que você sonharia em projetar, de repente. Um projeto dos sonhos, acho que um projeto que fosse 100% executado sem mudança. Acho que é o sonho do arquiteto. Acho que é impossível, né? Sempre tem uma mudancinha. Sempre tem, né? Verdade. Uma alteração, um ajuste. E dá trabalho, né? Sempre qualquer mudancinha dá trabalho. Dá. Tem que envolver muitos profissionais. Então, verdade. Sempre é trabalhoso. Uma mulher que te inspira. A minha mãe. Que
bom. Uma frase, assim, que define a sua trajetória. Acho que a superação a cada dia. Um erro que te ensinou muito. Acho que não... eu ouvi esses dias exatamente sobre isso, que o erro maior é a gente não aprender com o erro dos outros. Sim. Né? Então, acho que é a sabedoria, né? O lema da sabedoria. Acho que foi... Aprender com o erro dos outros. Isso. É interessante. Um lugar que você recarrega suas energias. Na praia. Com certeza. Verdade. Um livro ou um filme que marcou sua vida? Um livro ou um filme que marcou minha vida? Gente... Acho que não tá dando muito tempo de assistir filme ultimamente, né? Nossa! Com uma bebê de 1 ano. Tô totalmente desligada dessa parte, mas tem alguns livros que eu andei lendo na parte de essencialismo, algo sobre desapego. Foi uns itens aí que eu andei focada, que agora eu não estou exatamente com... o tema do livro é o essencialismo, para a gente ir se desligando ali. Ter o essencial, né? Dos excessos. Isso daí é interessante, isso é muito bom. Tenho aprendido isso na vida, isso é muito bom. Um ritual que não pode faltar na sua rotina. Acho que lavar o cabelo. Todo dia? O meu cabelo, eu amo lavar o cabelo, tá com ele limpo. É uma sensação de paz pra mim. Olha só. É o começo ali do seu dia. Às vezes na véspera já tá tudo certo, lavei o cabelo, pronto. Dá pra começar com tudo certo. Agora, não lavou o cabelo, não. Começa tudo a enrolar. Interessante. Um desafio vencido. Acho que a parte da maternidade, a gestação, toda aquela expectativa, o parto da criança. É verdade. É uma parte que foi bem desafiadora e vencemos. Estamos aí. Foi parto normal ou cesariana? Foi cesárea. Decidi na véspera. Nossa! Na véspera, no dia seguinte estava lá. Uau, é um grande desafio. Deu certo. Verdade. E para você, o que é arquitetura? A arquitetura é um amor, é uma paixão que eu tenho. É algo que não tem fim, assim. Eu falo que cada projeto eu me apaixono, é um projeto diferente, eu aprendo. Então, não é uma coisa assim, eu aprendi um cursinho e acabou. Igual ir na autoescola. Não, você está sempre aprendendo. Então, é isso que me cativa, assim, na arquitetura. Legal. Um aprendizado constante, né? Isso. Muito top. E foi esse o nosso podcast, Vitória. E aí, espero que você tenha gostado. Amei. Obrigada. Que bom. Muito obrigada por ter vindo, viu? Obrigada. Por ter aceitado aí nosso convite, como eu disse, e por ter compartilhado um pouquinho da sua vida, né? Desculpa ter aí entrado na parte pessoal, mas eu acho que foi importante você falar sobre isso para que as pessoas possam também não te julgar, mas te conhecer um pouquinho, né? Com certeza. Saber tudo que tem por trás da sua trajetória, quem é a Vitória realmente, que você não fica falando no dia a dia, né? As pessoas vão lá, você não vai contar isso para todo mundo que vai conversar com você, né? E a gente, no dia a dia, a gente quer focar só nas alegrias, né? As superações a gente vai deixando de lado, mas fazem parte da gente. Exatamente, faz parte de quem você é hoje, em quem você se tornou. Então, eu acho que as pessoas que te acompanham, os seus clientes, novas pessoas que vão se tornar seus clientes, através desse podcast, eles vão poder conhecer um pouquinho mais de quem é a Vitória ali por trás dos projetos. Com certeza, né? Será um prazer. Então tá bom, Vitória, um abraço para você, leva um abraço lá para sua filhinha. Obrigada. Como é que ela chama mesmo? É Estela. É Estela, Estela, que linda. Deve ser Você tem 2? Eu tenho 3. 3? 2 meninos e uma menina. Ai, que glória. O mais velho já tem a sua idade, vai se casar Olha só. esse mês, o mais velho. A minha mais novinha tem 15 anos e o do meio tem 25 anos já. Parabéns. Estão todos aí crescidos, graças a Deus passou tudo e eles são as minhas maiores lições de vida e as maiores conquistas da minha vida que eu conquistei são os meus filhos. Então, isso aí é tudo que é o meu maior tesouro, tudo que eu precisava, ali estão os meus filhos. Então, isso daí um dia você vai poder falar isso aí também. Com certeza. É muito bom. Já é, né? Já sinto. Eu falo que é a minha perfeição divina, minha filha. É verdade. Cada célula
perfeita. A gente vê a gente ali, né? Naquela criaturinha. Nossa, é muito amor. É verdade. Mas então tá bom. Então leva um abraço lá, um beijinho para Estela, também para os seus pais. Seus pais estão de parabéns aí pela criação, criaram você uma pessoa linda e que você continue trilhando esse caminho com muito sucesso, com muita força, lutando sempre, não desista nunca. Você tem um caminho longo aí pela frente, muitas alegrias e muitas conquistas, tá bom? Obrigada, Rô, igualmente para você. Muito obrigada. Muito sucesso com o podcast na sua vida. Muito obrigada. Meninas, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado aí dessa entrevista aqui com a Vitória. E se você gostou dessa entrevista, compartilha, tá bom? Compartilha nosso podcast aí para todo mundo. Se você está precisando de uma arquiteta, fazer um projeto, precisando de alguma dica de uma arquiteta, sempre a gente precisa de umas diquinhas aí, né, para melhorar o ambiente da nossa casa, da nossa empresa. Então, eu vou deixar para vocês aí o Instagram da arquiteta que está aqui comigo. Então, você entra aí, segue ela e manda lá uma mensagem, tá bom? Tenho certeza que ela vai responder vocês. Então, esse foi o nosso podcast Elas por Elas. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe grandemente a sua vida. Tenha um bom final de semana e até o nosso próximo podcast. Até mais! Tchau, tchau!